Oi, pessoal! Eu sou a Jana Rabelo, professora de pré-vestibulares há mais de 15 anos e a professora do curso Redação Online. O nosso curso sempre compreende, semanalmente, dois tipos de aula. Uma aula mais teórica, voltada para o conteúdo, e a aplicação desse conteúdo a um tema. A ideia dessa aula temática é te munir de argumentos para escrever uma redação de um jeito fundamentado e seguro. Vamos então para o nosso primeiro tema? Se você quiser, você pode baixar nesse link que está na descrição do vídeo o nosso conteúdo programático das aulas teóricas. Passa lá e dá uma olhada. E se o tema do Enem 2019 for o uso de agrotóxicos no Brasil? Como é que a gente escreve uma redação sobre isso? Vamos pensar numa estrutura? Lembrando, no nosso curso, eu te falo que a gente precisa de um primeiro parágrafo bem estruturado, bem organizado. Então a gente precisa do que eu chamo de gancho, ou seja, a contextualização, a primeira ou segunda frase do primeiro parágrafo que traz o assunto à tona. Tenho 5 sugestões de introdução para vocês. Primeiro, introdução por apresentação de dados estatísticos. Você pode falar, por exemplo, que o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos no mundo. A gente tem aqui uma série de manchetes que mostram o quanto a Organização Mundial da Saúde está preocupada com esse fato. Você pode fazer também uma introdução que a gente chama de introdução por atualidade do tema. O que é introdução por atualidade do tema? É quando você menciona o que aconteceu recentemente para esse tema ter sido discutido em nível nacional ou internacional. Por que esse tema é bastante atual? Porque houve a tentativa de aprovação de um projeto de lei que flexibilizava a utilização de agrotóxicos no Brasil, que ficou conhecido pejorativamente como PL do veneno. Nesse caso, você precisa apresentar a PL do veneno, a data ou o contexto em que ela foi apresentada e o desdobramento disso. Introdução por atualidade do tema é ótimo para valorizar o seu repertório sociocultural e mostrar para o seu corretor que você está muito bem informado. Outra estratégia de introdução que funciona bem para esse texto é a introdução por alusão histórica. A gente tem um marco histórico muito importante na questão dos agrotóxicos, que é a chamada Revolução Verde, que foi quando os desdobramentos da Revolução Industrial trouxeram avanços na tecnologia voltada para a agricultura. O maquinário agrícola avançou, mas principalmente a biotecnologia e a bioquímica avançou. É a partir da Revolução Verde que a gente observa o crescimento do uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Se você mostra essa Revolução Verde no seu texto, na introdução, e retoma no desenvolvimento, isso conta até mesmo como repertório sociocultural. Uma outra estratégia de introdução que funciona muito bem para esse tema é a referência sociocultural. A gente tem 2 documentários no Brasil que falam sobre a questão dos agrotóxicos. Os documentários se chamam O Veneno Está na Mesa 1 e 2. O documentário O Veneno Está na Mesa 1 e 2, ele traz, na verdade, eles, porque são as 2 partes de um mesmo documentário, trazem as principais discussões dos impactos ambientais, sociais e sanitários da utilização de agrotóxicos no Brasil. Outro documentário muito interessante para você colocar na sua redação se chama O Mundo Segundo a Monsanto, que vai discutir como essa enorme multinacional, de certa maneira, utiliza alguns truques, no mínimo questionáveis, para forçar que os agricultores utilizem seus agrotóxicos. Outra estratégia de introdução que é maravilhosa para o Enem, introdução por frases nominais. Você faz uma sequência de palavras que não são verbos, por isso que a gente chama de frases nominais, que tenham a ver com o tema. A minha sugestão de frases nominais para este tema é que você enumere consequências negativas da utilização de agrotóxicos. Então você pode fazer, por exemplo, uma coisa como consequências sociais, ambientais, sanitárias, ponto. Diversos são os prejuízos causados pelo uso abusivo de agrotóxicos no Brasil. Introdução por frase nominal, gente, é um coringa na redação do Enem, porque você sempre vai conseguir uma série de palavras que são causas ou consequências do problema. Você já sabe como que vai fazer a introdução, o gancho, a contextualização do tema, mas tem um outro aspecto que não pode faltar na sua introdução, que é a tese. Eu tenho 3 sugestões de tese para esse texto. Primeira sugestão de tese para esse texto, tese por contraste. Você mostra que os agrotóxicos têm sim um papel social e econômico, porque, por exemplo, barateiam a produção,
mas que usados abusivamente podem gerar problemas ambientais e de saúde. Outro formato de tese que funciona muito bem para esse texto é a chamada tese por problematização. Provar que o tema é um problema. Então, na sua tese, você já mostra que há consequências ambientais e sanitárias dessa utilização abusiva de agrotóxicos. Outro formato de tese que vai funcionar muito bem é a chamada tese por responsabilização. Lembrar, no nosso curso a gente fala sobre isso, né? Tese por responsabilização. Você faz um levantamento dos responsáveis pelo problema. Por que agrotóxico é um problema no Brasil? Por causa de uma utilização pouco informada por alguns agricultores, às vezes por causa de leis que não são suficientemente rígidas ou até mesmo por uma fiscalização que é deficiente. O interessante da tese por responsabilização é que você já tem um gancho, por exemplo, para fazer uma antecipação da proposta de intervenção. Na hora que você fala desses problemas, você já avisa para o corretor que lá na proposta de intervenção vai resolver esses problemas e cria uma coerência interna na sua redação. Ok, já resolvemos a sua introdução, você já decidiu a sua estratégia de gancho, de contextualização e a sua estratégia de tese. Agora a gente vai partir para o desenvolvimento. Lembrar, existem diferentes modelos de desenvolvimento, eu vou falar dos mais adequados para este tema. Caso você queira dar uma olhada em outros desenvolvimentos, no nosso curso a gente tem uma aula só sobre isso. E se você quiser saber como vai ser essa aula, clica nesse link que está na descrição do vídeo. Nesse link você recebe o nosso conteúdo programático. Mas vamos para o desenvolvimento. Tem dois tipos de desenvolvimento que eu acho que encaixam bem neste texto. Primeiro tipo de desenvolvimento, o chamado desenvolvimento por bloco argumentativo. Dois desenvolvimentos em que você tem mais ou menos a mesma abordagem. No desenvolvimento por bloco argumentativo, eu colocaria, por exemplo, consequência 1 no primeiro desenvolvimento, consequências ambientais, a contaminação do solo, dos cursos d'água. No segundo desenvolvimento, eu colocaria a consequência 2, consequências para a saúde pública, o que a gente chama de consequências sociossanitárias. Então, você pode falar, por exemplo, dos problemas respiratórios, a maior probabilidade de desenvolvimento de câncer e até mesmo, em certas questões, o nascimento de crianças com problemas de desenvolvimento. Lembra que eu tinha falado lá na nossa introdução sobre o documentário O Veneno Está na Mesa? Ele vai te ajudar muito em pegar esses argumentos e colocar no seu desenvolvimento. Outro modelo de desenvolvimento que encaixa bem nessa discussão é o desenvolvimento por contraste. Como é que seria esse contraste? Eu colocaria, por exemplo, no desenvolvimento 1, quais são as vantagens socioeconômicas da utilização dos agrotóxicos. O barateamento da produção é bom para o agricultor e é bom para o consumidor, que tem acesso a alimentos mais baratos. Só que no desenvolvimento 2 você precisa colocar a problematização. E qual que seria a problematização? Especificamente, a parte de consequências negativas do uso abusivo. Abusivo é uma palavra muito importante para a gente neste texto, porque existem agrotóxicos relativamente seguros se utilizados de uma maneira adequada. Então é interessante que você fale que só se criam problemas no uso de agrotóxicos se forem utilizados agrotóxicos que são ilegais no Brasil, porque não são considerados seguros, ou agrotóxicos em uma quantidade inadequada. Já que a palavra mais importante do Enem é problematização, eu sugeriria que você investisse muito nessa problematização, independentemente do desenvolvimento que você vai utilizar. Seja bloco argumentativo, seja positivo ou negativo, é interessante que você diversifique as consequências. Então, fale dos impactos ambientais, contaminação do solo, dos cursos d'água, fale dos impactos para a saúde. E não fala só da consequência para o consumidor final, quem compra esses alimentos, não. Você pode falar, por exemplo, da utilização inadequada de agrotóxicos, gerando problemas para o produtor rural. O documentário Veneno Está na Mesa, que eu já te indiquei algumas vezes, vai mostrar que os problemas atingem o produtor, às vezes o transportador do alimento e também o seu consumidor final. Se você criou um problema na sua introdução e no seu desenvolvimento, e esse é um texto Enem, você precisa criar uma proposta de intervenção. Eu tenho algumas sugestões. Primeira proposta de intervenção. Você pode falar da necessidade da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está submetida ao Ministério da Saúde, fiscalizar melhor as áreas produtoras. Essa fiscalização pode ser acompanhada também de uma maior rigidez em relação à legislação. E aí, nesse caso, você pode usar como exemplo a legislação europeia, que é considerada hoje a mais rígida e, portanto, a mais segura.
Quando você coloca a exemplificação na sua proposta de intervenção, isso pode contar como detalhamento da proposta. Outra proposta de intervenção pode ser feita pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura pode oferecer, nas principais regiões produtoras agrícolas do Brasil, cursos de formação e de atualização para os produtores rurais, falando das práticas mais seguras, conscientizando sobre a importância da utilização de um equipamento de proteção e como, de certa maneira, produzir de um jeito que seja economicamente viável, socialmente responsável e ambientalmente preservacionista. Ou seja, o Ministério da Agricultura pode orientar os produtores. Quer mais uma proposta de intervenção? O Ministério da Saúde também pode ajudar. Ele pode, por exemplo, fazer campanhas informativas usando os principais veículos de comunicação, falando para o consumidor final como se proteger desse uso abusivo de agrotóxicos, quais são os alimentos mais frequentemente contaminados e como, por exemplo, manipular esses alimentos para reduzir o índice de contaminação. Seria uma campanha mais no âmbito educacional e informativo. Última proposta de intervenção. A gente tem várias ONGs no Brasil ligadas à questão da alimentação e da agricultura. Essas ONGs podem, por exemplo, fazer campanhas e cursos de formação para o consumidor final, o consumidor doméstico, falando sobre como se proteger desses alimentos contaminados, quais são as empresas que mais utilizam agrotóxicos ilegais ou em quantidade abusiva, ou até mesmo divulgando onde conseguir alimentos que sejam viáveis para o consumo. E aí, tá mais seguro para escrever um texto sobre o uso de agrotóxicos no Brasil? Ótimo! Posso te dar uma dica? Eu comento nesse videozinho que está aqui uma redação nota 1000 do início ao fim. Mastigo todas as técnicas e várias dessas técnicas eu apresentei neste vídeo. Quer avançar ainda mais? No link aqui embaixo, a gente tem o nosso conteúdo programático do curso inteiro, para você entender como eu cheguei a esses argumentos que eu falei agora. Beijo, até mais!